E aí, boa noite, boa noite. Que maravilha estar aqui de volta nesse canal que eu amo, falando de um tema que é delicioso, que é tema padaria. Falar sobre, falar sobre os desafios que hoje o panificador enfrenta. Nós hoje vamos ter um bate-papo muito bacana com duas pessoas que eu amo conversar, porque vivem padaria no dia a dia. Porque visitam padaria, trazem soluções para padaria, que é a Ana Lúcia e que é o Márcio Goulart. É isso Boa aí. noite, Ô, Márcio, Márcio. e aí? Boa noite. Boa noite, Carol. Obrigado pela oportunidade. Boa noite por conhecer essa sua companheira aí de algum tempo. Não tive o prazer de conhecê-la. Vamos falar agora. Obrigado aí pela oportunidade. Eu é que Prazer, Márcio. agradeço você ter aberto aí a agenda, né? Você é uma referência para nós no tratamento no tratamento de dados e você tem pautado muito a tua carreira em ajudar o panificador a olhar de forma profissional para isso. Eu queria que vocês se apresentassem, tá? Márcio primeiro, que é nosso convidado, depois Ana também. Então, vamos lá. O Márcio Goulart, eu procuro ser um facilitador, um cara que tenta resolver problemas na área de informatização, de digitalização, de automação e de gestão do varejo. Esse é o meu propósito. Eu tenho dedicado muito à capacitação do varejo, à capacitação da planificação, de alguma forma. Em paralelo, também sou o CCO da Tecnoweb já há muito tempo, sou autor do projeto Hub, depois eu vou deixar os meus contatos aqui. Tem um livro que eu escrevi sobre gestão, tem um podcast que eu chamo de Hubcast, que eu falo para o varejo, e eu acredito piamente no lifelong learning. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser melhorado, e o aprendizado tem que ser contínuo. A tecnologia, que é da onde eu venho, ela é sempre meio, sempre será meio, e as pessoas é que são, na verdade, os principais atores desse processo. Perfeito. É isso aí, Márcio. As pessoas, são nelas que a gente precisa investir. Isso aí, Ana, apresenta aqui para o grupo. Boa noite, pessoal. Bem-vindo, Márcio. Prazer conhecê-lo. Meu nome é Ana Lúcia. Eu trabalho na consultoria já há quase 20 anos, com atendimento, com o setor de loja, e me especializando nisso, aprendendo com os nossos clientes, crescendo junto, e o objetivo é trazer um pensamento diferente para a liderança, para quem está na gestão das lojas, para quem está no atendimento, ajudá-los a ampliar a visão do trabalho que pode ser feito, né? E o quanto a gente pode aprimorar no relacionamento com o cliente, no trabalho com o cliente, no servir o cliente da melhor forma. Muito bem. Pessoal, quero dizer que eu quero fazer dessa live uma live bem interativa e quero que vocês que estão nos ouvindo, que lidam com padaria, que lideram pessoas dentro da padaria, fiquem à vontade para perguntar para o Márcio, para a Ana. Eu vou estar aqui mediando esse bate-papo e estou de olho aqui nos comentários para a gente poder ter uma conversa que contribua com o dia a dia do panificador. Essa live vai ficar gravada, mas que contribua com o dia a dia do panificador e que ajude ele a olhar para os dados como um forte aliado para o aumento de vendas. Eu queria começar essa pergunta e começo contigo, Márcio, dizendo o seguinte: é verdade que olhar para os dados pode nos ajudar a aumentar vendas? Com certeza, Carol. É importante a gente entender que nós estamos num momento de muita transformação e transformação digital. Transformação digital, dados, tem tudo a ver com varejo, absolutamente tudo. Muitas vezes as pessoas não percebem, os empresários não percebem. Mas quer ver uma coisa? Pix, que está aí proliferado. Pix é o que é? Dados e digital. iFood, dados digital. Nota fiscal eletrônica, nota fiscal consumidor eletrônica, dados digital. TCP, eu vou fazer uma programação de produção. Eu estou falando de análise de dados. Pode ser digital e pode ser analógica. Atendimento que a Ana falou. Atendimento, ele pode ser digital, deve ser analógico, mas ele também pode ser digital.
e ele digital quando eu trabalho os dados. Eu atendo melhor quando eu trabalho os dados. Imagina você entrar numa loja e ser reconhecida pelo seu nome, por onde você mora, o que você faz, quais são as suas preferências. O digital está aí para ajudar nesse ponto. Então, o digital, os dados, na verdade, eles são ferramentas para melhorar a experiência de compra do cliente. Como é que eu melhoro a experiência de compra do cliente? Entregando para o cliente aquilo que ele veio buscar, aquilo que ele quer comprar, tá certo? Quando eu faço isso, eu facilito. Imagina a seguinte situação, para a gente colocar algumas situações bem práticas aqui, né? Você chegou na padaria para comprar pão de queijo, e aí o atendente fala, daqui a 20 minutos vai sair uma fornada. Você chegou para comprar o pão de queijo e não tinha o pão de queijo que você foi comprar. Por que não tinha pão de queijo para comprar? Porque, de alguma forma, né, faltou aquele produto na hora que o cliente estava, e se faltou, é porque ninguém fez a análise correta de quanto deveria ter o produto. Então, nesse momento, o que você gerou para o seu cliente? Você gerou um atrito, você gerou um desconforto para ele. Ele foi comprar, vai voltar para casa, porque não vai ficar 20 minutos esperando. Então, quando a gente fala de dados, a gente fala de reduzir atritos, de facilitar o processo de compra, de melhorar a experiência de compra. Sendo assim, se você tem uma experiência de compra melhor, naturalmente você vai comprar mais, vai comprar com mais facilidade. Então, sim, tratamento de dados faz com que você melhore a venda quando você aumente a venda dentro da sua padaria. Muito bem. E, Ana, na tua experiência rodando as lojas, lidando tanto com panificador quanto com gerentes na operação de loja, você percebe que essa ainda é uma prática incipiente ou já percebe que as pessoas estão olhando para isso para planejar os seus abastecimentos de loja? Carol, eu tenho muito que melhorar. As pessoas têm procurado, principalmente quando se trata de controle de produção, tem melhorado um pouco mais. Poderia se usar bem mais a tecnologia para isso, porque na maioria das vezes as pessoas fazem o PCP à mão, analógico, e não usam o sistema, por exemplo, para fazer isso. Então, acho que isso é uma coisa que precisa melhorar bastante. E a questão da ruptura, sem dúvida nenhuma. Quando a gente acompanha isso, e aí eu sempre falo, né, e desafio vocês que estão assistindo a gente agora, a prestar atenção. Escolha um produto da sua loja, e analise, e cuide desse produto para que ele não falte em nenhum momento do dia. E analise os dados. Veja quanto ele vende hoje. Faça esse teste, né? Abasteça a loja, cuide desse produto para não deixar faltar e depois analise novamente e você vai perceber o quanto faz diferença. E aí as pessoas não olham, né? Vai tudo na percepção. Não falta esse produto. Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. De olhar, não, mas esse produto não falta de jeito nenhum. Até que um cliente, como o Márcio colocou, né? Falou, falta. E eu comecei a prestar atenção naquele produto. Então, a gente precisa, sim, sem dúvida nenhuma, né, quando eu vivi isso desse lado, né, de gerente de loja, eu percebi que eu falhava em avaliar melhor os dados. Gosto muito dessa tua colocação, Ana, porque, como o Márcio falou na fala dele, os dados são meios para que a gente possa tomar melhores decisões para o próprio abastecimento da loja, né? E eu percebo que esse resultado ele é construído com um mix, né, de análise e também de processos. Os processos precisam estar bem definidos, inclusive os processos de análise de dados. O processo dos pedidos precisam estar definidos usando o que as informações trazem para a gente. Márcio, você também, quando roda, conversa com panificadores, percebem que essa cultura tem sido disseminada dentro do canal, a padaria tem usado mais os dados, tem cuidado mais dos dados, porque o que eu percebo é que algumas vezes esses dados eles estão meio maculados ainda, quer dizer, eu não uso e quando uso eles ainda não estão totalmente fidedignos. Você percebe isso na tua caminhada? Eu acho que é mais um desconhecimento. Observa assim, aliás, a questão de dados foi muito, muito tratada na última NFR que teve em Nova York no início desse ano. E aí tem um clichê, né,
fala assim, dados é o novo petróleo. É um clichê porque essa frase está sendo muito falada. Mas imagina o seguinte, vamos fazer um comparativo aqui, o pré-sal, né? A nossa camada de pré-sal lá de petróleo. Para extrair aquele petróleo, precisou-se criar uma tecnologia nova, precisou-se criar mecanismos novos, profissionais novos para extrair o petróleo. Então, os dados que estão na padaria, até algum tempo atrás, há poucos anos atrás, eles eram mais difíceis de capturar. Só que hoje, isso está muito fácil. Então, o panificador ele não tem prestado atenção nisso. Observe o seguinte, cada vez que você vai na padaria e passa no check-out e faz uma venda, o sistema de automação, ele gera um arquivozinho chamado arquivo XML. E tem os dados ali da nota fiscal, tá certo? Esses dados vão para o computador. Só que esses dados têm data da venda, hora da venda, produto, preço de custo, preço de venda, dados do cliente. Então, se você tem essas informações no arquivo, você tem os dados sendo gerados ali. Então, o que você tem que fazer? Você tem que extrair essas informações que estão ali, obrigatoriamente, tá certo? E dar tratamento para essas informações. Aí você vai saber quem comprou, qual produto que vendeu, qual a frequência daquele cliente, qual a frequência de consumo do produto, tá certo? Você vai ter uma série de informações que vão te provocar, vão te propiciar um relacionamento melhor com o cliente, uma venda maior. A Ana falou de ruptura. Ruptura da pandemia para cá foi um grande problema, tá certo? E ruptura se traduz em quê? Queda de faturamento. Faltou o produto, o cliente foi comprar, não tem, queda de faturamento. Se deu queda de faturamento, o que acontece? Estrangula o caixa. Se estrangula o caixa, o fluxo de caixa fica prejudicado. Se o fluxo de caixa fica prejudicado, você tem que colocar mais capital de giro. Então, você vê a consequência. Agora, se você trata os dados, você não deixa o produto faltar. E se você oferece o produto para aquele cliente que veio comprar o produto, você vende mais. Se você vende mais, é exatamente o processo inverso. Então, eu acho que os panificadores ainda não estão olhando para isso. Tem uma explicação por que eles não olham para isso. Porque eles ainda estão resolvendo problemas antigos. Eles não estão resolvendo problemas de compra de mercadoria, de flechamento de caixa, de PCT, tá certo? De contratação de pessoas. Então, eles estão resolvendo alguns problemas que já deveriam ter sido resolvidos há muito tempo atrás e não foram resolvidos. Então, agora vem a tecnologia, vem a inteligência artificial, vem o machine learning, vem os dados, e eles, como é que eles vão arrumar tempo para isso? Eles precisam delegar, porque os grandes players já estão olhando para isso, já estão cuidando disso. E eles cuidando disso, eles vão roubar dos pequenos os clientes, porque eles vão oferecer uma melhor experiência de compra para os clientes. Com certeza, vão ser mais assertivos, né? E você tocou num ponto bem importante, que é a preparação do empresário de panificação. Porque eu não consigo colocar energia, e quando eu falo energia, é investimento, tempo, em coisas que eu não conheço e nem acredito. Então, eu acredito, viu, Márcio, que a fala sobre esse tema tem que ser cada vez mais constante, mais contínua. Eu acho que nós que trabalhamos a melhoria do canal, temos que promover fóruns sobre essas conversas, temos que ajudar mesmo o panificador a resolver problemas básicos para que ele possa subir, ir para o próximo degrau, né? Ir para o próximo degrau na questão da gestão. Porque a gestão da padaria, gente, mudou porque a gente tem novos inputs no mercado. A gente tem novas demandas também desse mercado. O consumidor, ele está mais exigente, ele tem hoje um olhar, como o Márcio falou, as empresas passam cada vez mais a nos conhecer enquanto consumidor e fazer abordagens específicas acerca da nossa estrutura de consumo. Parece que conversa conosco, né? E tudo isso vem da análise de dados. Ana, no dia a dia na loja, o Márcio falou de tratamento e análise de dados. Você acha que os nossos gestores estão preparados para isso? Estão no caminho, como a gente falou, né? Assim, eles estão no caminho, mas precisam muito sair da operação. Então, assim como os empresários que o Márcio citou, precisam olhar para os dados de outra forma, parar de fazer
contratação, parar de ficar no caixa, parar de fazer esses serviços operacionais, os gestores também, porque trabalham da mesma forma. Se o dono da padaria fica no caixa, como o gerente dele não vai ficar atrás do balcão? Uhum. Então, é cultural. Então, as pessoas precisam entender que pensar, analisar, fazer essa checagem de dados e de como está o comportamento do cliente, em loco, inclusive, vai fazê-lo ter melhores resultados. E as pessoas não param para ver isso. Acha que está ali atrás do balcão, fazendo um atendimento, ficando no caixa, correndo para lá e para cá, abastecendo, que vai gerar um resultado. E precisam mudar a chave. Mudar a chavinha e serem muito mais analíticos do que operacionais. E aí, vai ter momentos que vai precisar estar lá na operação? Lógico. Mas isso não pode, uma coisa não pode substituir a outra. Estar na operação não pode ser o principal foco dos gestores. Então, acredito que estejam no caminho, mas ainda falta algumas decisões a serem tomadas para a mudança dessa posição, né, de gestão. Ana, eu gosto bastante de dizer isso, que o próprio consumidor, ele vem forçando as empresas a ter um olhar diferente, a ter um olhar mais específico sobre quem somos, né? Quem somos. Quando a gente fala, Márcio, do cliente, o cliente hoje ele está sendo disputadíssimo, né, pelo mercado, pelo varejo de alimentação. A gente hoje tem uma facilidade gigantesca de fazer a compra de qualquer coisa. Eu tenho uma filha que usa muito o iFood e que às vezes ela quer comer um brigadeiro e ela pede no iFood um brigadeiro. E 30 minutos depois esse brigadeiro está em casa. Então a gente tem uma geração aí que aprendeu a comprar usando os aplicativos, e nós estamos caminhando para essa realidade, ainda em passos lentos, ainda porque julgamos mesmo a questão dos aplicativos. Como é que você vê isso como tendência para o nosso segmento? Eu capaz de falar aqui que, vamos falar 100%, vou falar 99% das pessoas entram numa padaria com o celular no bolso ou na mão, tá certo? Isso é uma oportunidade. Ali nós temos aplicativos, nós temos um computador de bolso, tá certo? Uma série de informações que não estão sendo usadas. Então, é importante a gente entender que ali tem uma oportunidade para a gente comunicar facilmente com o nosso cliente quando ele entra na nossa padaria. Não podemos esquecer que essa geração que você falou da sua filha, que compra pelo celular, né, a geração Z, ela vai dominar esse mercado, ela está ditando as regras. E junto com ela, tem uma outra geração que muita gente não está olhando, que é a geração prateada, que eu já estou nela, né, que também daqui a alguns anos vai ser maior do que a geração Z. Né? Então, quando você fala de tratar de dados, você está falando direcionar as suas ações para a geração Z, para a geração prateada, o nicho de mercado, né? Para as suas tribos, Então, é importante a gente entender isso. Tá? Eu queria trazer 2 dados aqui importantes, que talvez seja gancho para a gente tratar de outras questões. Eu fiz uma pesquisa no retrasado com os clientes em final de pandemia, né? Sobre quais os principais problemas que eles tinham na gestão das suas lojas. 46,8% dos problemas estavam relacionados à equipe, gestão de equipe. 42,9% relacionados à rentabilidade. Desculpe, a conexão ficou ruim aqui. Então, eu estava falando que 46,8% problemas de gestão de equipe, 42,9% de rentabilidade. Quer ver um outro dado interessante? Há 5, 10 anos atrás, a gente olhava a curva ABC de venda das empresas e 20% dos produtos era responsável por 80% do faturamento, que é a grinha de Pareto. Hoje em dia, isso já caiu para 15%, para 14%, para 13%.
Então, a cesta está menor, a cesta de ovos está menor. E como é que eu resolvo isso? Olhando dados, dando tratamento de dados, tá certo? Para poder voltar a ter uma sustentabilidade maior na minha curva ABC. Então, são informações que eu preciso olhar os dados para a gente fazer análise e achar caminhos, achar soluções. Com certeza, Márcia. E ainda tem muita gente, muito panificador, ainda faz esse, apesar de ter o PDV, ou seja, tem a ferramenta que fornece informações de curva ABC, mas ainda assim programa as suas produções a partir de um calendário que repete-se sem olhar mesmo a performance. Porque, gente, isso hoje é tão variável que cada dia pode ter um comportamento diferente na venda. E aqui tem uma coisa que muito me chamou a atenção, que é essa questão das pessoas. Quantos por cento, Márcio, de empresas relataram que 46. Gente, quase 50% dos problemas relatados pelas padarias relatam que tem problemas com pessoas. E sabe quantos por cento de nosso segmento tem software que monitora a estrutura de desenvolvimento de performance dos seus colaboradores? Eu digo que é menos de 3%. A gente não tem leitura sobre as pessoas, não tem uma leitura sobre o desenvolvimento, sobre a performance. Reclamamos, inclusive, de uma rotatividade alta. O canal tem uma rotatividade alta, mas sabe por quê? Porque o canal não dá o devido tratamento a esse pilar de resultado. Nós temos 3 grandes pilares que permeiam a tecnologia, né? Eu digo que a tecnologia permeia os 3 grandes pilares de resultado de qualquer negócio: pessoas, processos e gestão. Essas 3 coisas juntas, elas vão dar sustentabilidade. E o diferencial competitivo vai ser o quanto de tecnologia eu vou usar nesse ecossistema para poder fazer os resultados aparecer. Carol, essa questão das pessoas e dos processos, né? A gente que trabalha, quem trabalha com a gestão, precisa estar atento a essa particularidade que nós temos, porque o cliente, ele não tem essa visão, essa percepção. Para ele, por exemplo, quando ele é mal atendido e ele não consegue definir ou descrever se esse problema foi de relacionamento, né? Quando é relacionamento ele sabe, mas ele passa lá no caixa e ele diz, eu fui mal atendido. Aí a menina foi mal educada, isso, aquilo, não. O problema estava nos processos. A pessoa foi me atendeu super bem. E isso muitas vezes é porque não tem respaldo, não tem sustentação nessa questão dos dados. Então, precisamos, essa chamada é extremamente importante. Vamos trabalhar os processos e parar de culpar as pessoas porque as coisas dão errado. Né? Então, gerir melhor, analisar melhor os dados, enxergar melhor, não por julgamento. Eu acho que... Mas analisar de verdade, fazer essa gestão aí e trabalhar melhor os processos para que a gente consiga atender melhor o cliente e minimizar os erros. Nós não vamos ser 100% assertivos, mas a gente vai melhorar muito se a gente olhar dessa forma. Com certeza. A experiência do cliente, ela vai ser impactada, né? E falando de experiência do cliente, esse é um trabalho que a gente gosta muito de fazer aqui na consultoria, e a gente tem percebido muito e tem trabalhado o olhar na questão do foco. Durante muito tempo a gente falou, vamos ter foco no cliente, vamos ter foco naquilo que o cliente precisa, só que a gente, com o trabalho de experiência do cliente, a gente tem percebido que essa fala mudou, né, Márcio? E agora não é foco no cliente, é foco do cliente. Como é que nós podemos usar a tecnologia para nos ajudar a olhar para o foco do cliente? Exatamente, foco do cliente, Carol. Eu vou dar o crédito aqui, falando essa frase pela primeira vez, que é o professor José Carlos Moreira, da ISPM, ele falou isso há 10, 15 anos atrás. Né? Então, o que é foco do cliente?
é olhar para onde o cliente está olhando. Nós somos especialistas, eu sou especialista em tecnologia, você é especialista em gestão, então a Ana é especialista em gestão. Então, a gente tem um olhar muito mais apurado do que o nosso cliente. Então, se eu estiver olhando para onde meu cliente está olhando, eu vou detectar o seu sofrimento, a sua dor, a sua dificuldade, o seu desejo antes dele, tá certo? Então, aí eu vou conseguir agir antes dele e entregar uma solução. E aí é importante a gente entender, o nosso papel não é vender produto, o nosso papel é resolver problemas. Quando eu resolvo os problemas, eu vendo o produto, eu crio relacionamento, então eu tenho que resolver os problemas. O Simon Sinek, que é um escritor, um palestrante, ele escreveu um livro chamado Jogo Infinito, e serve muito para esse nosso momento. Eu digo assim, o nosso varejo, tá certo? Ele não é um jogo para ser ganhado. E muitos panificadores estão tentando ganhar esse jogo há muito tempo. E não é um jogo para ser vencido, ele é um jogo para ser jogado. Ele é infinito. A gente precisa entender isso, tá certo? Ou ter olhar além, olhar mais à frente, para poder perceber como é que a gente permanece no jogo. A luta não é ganhar o jogo, é permanecer no jogo. Essa é uma diferença. O Márcio, porque ganhar o jogo necessariamente significa alguém perder, né? Se eu ganho, alguém perde. Alguém perde. E esse perdedor não pode ser o cliente, até porque eu quero que ele volte à estrutura. E eu gosto muito, Márcio, quando você fala da fala do cliente, você algumas vezes me inspirou falando disso, que é como eu posso ter foco, na prática na loja, olhar para o foco do cliente. É olhar para onde o cliente olha. Que soluções eu estou trazendo? É a solução de janta? É a solução do almoço? É a solução do lanche do filho? É a solução de revenda de algo que faltou em casa? É a solução de uma reunião? Gente, eu chego em algumas lojas de panificadores assim, vou tirar o Wi-Fi daqui dessa loja, que o pessoal chega, senta e vai fazer reunião. Gente, reunião é a solução que o teu cliente está buscando, para que você continue jogando com ele. Sabe? E esse cliente que está fazendo reunião na tua loja, é importante você perceber por que eu não estou vendendo para esse cliente. Será que eu estou fazendo a oferta adequada para o momento de compra dele? Porque eu já vi lojas com grande expertise nisso, e fazer o cliente chegar, tomar café da manhã, tomar um cafezinho às 9, um lanchinho às 11, ficar para o almoço, você vai ver o ticket médio desse cliente, foi fantástico. Ou seja, a gente precisa, de fato, olhar o nosso negócio precisa trazer soluções, né? Ana, quando você fala, quando a gente pensa nessas soluções, cada vez mais a gente precisa ter uma gerência tática, uma equipe tática. Eu estou falando aqui dos gerentes, dos supervisores, dos coordenadores mais preparados para fazer exatamente essa leitura de dados, essa observação da nossa equipe. Gente, poucas padarias têm dados sobre pessoas. Márcio, você percebe isso também? Não, a coleta de dados sobre o consumidor, ela é quase que insignificante, por incrível que pareça, quase que insignificante. Aliás, vou deixar uma dica aqui, lá no meu site, hubdeserviços.net.br, tem um e-book gratuito sobre fidelização, que fala sobre captura de dados do cliente. Quais são os passos que você tem que fazer para capturar os dados do cliente e criar um processo de fidelização dentro da sua loja. Não é difícil, mas também não adianta você achar que você vai fazer tudo sozinho. Não, você precisa ter processo, você precisa ter planejamento para implantar um processo de fidelização. Mas, como você disse, a captura de dados dos clientes na loja, ela é mínima, quase mínima. Opa, Márcio, coloca para a gente aqui o teu site, para que as pessoas vão lá buscar esse e-book e aprender sobre fidelização. Ana, nós temos pouquíssimos dados, aí eu quero olhar para dentro, o Márcio falou do olhar para fora e buscar os dados dos clientes, agora eu quero olhar para dentro. Nós, enquanto gestores da loja, enquanto pessoas que lidam com equipes numerosas, nós temos muito pouca informação sobre a caminhada das pessoas, a jornada das pessoas dentro da nossa loja, certo? Sim. E isso seria fundamental para a gente reter talentos.
que ser escolhido pelas pessoas para ficarem. Porque, gente, olha só, a gente não demite mais as pessoas. Ou melhor, há um bom tempo que a gente já não demite. Nós é que Sim, somos demitidos pelas pessoas. Sabe por sim, quê? Porque aquela pessoa que está chegando na tua loja, na tua padaria, ela olha e vê aquele treinamento mais ou menos, aquela integração mais ou menos, aquela descrição de tarefas mais ou menos, e aí a pessoa lá intimamente vai dizer assim, não, eu tenho um líder mais ou menos, será que eu quero ficar nessa empresa? Então, essa é uma atenção que eu quero trazer para todo gestor. Nós temos ferramentas onde podemos gerenciar melhor a jornada e a trajetória da nossa equipe. Softwares de gestão. E eu quero dizer que nós não encontramos todas as soluções num único software. Então, é importante que você desenhe ou peça ajuda para fazer esse racional de que informações você precisa estar lendo, que informações precisam ir para uma gestão à vista, uma dashboard, para que nós consigamos ler em tempo real as coisas que são necessárias para a nossa tomada de decisão. Ana, líderes, operadores de loja, coordenadores, precisam saber do que no dia a dia? Quais são os indicadores que você tenta extrair deles e fazer eles usarem no dia a dia? Uhum. Em relação a vendas, a gente precisa muito estar atento a ticket médio, a curva ABC de vendas, aos horários de consumo, né? Horários de maior alta do consumo, sem chutar, mas realmente analisando. Esses são alguns extremamente importantes. Número de clientes. Porque a partir disso, a gente pode, o que eu posso fazer para esse horário de consumo? Como que eu posso aumentar o ticket médio desse cliente, né, desse horário, e assim por diante. E dentro, ali dentro do... E aí falando sobre as pessoas, né, a gestão de pessoas, acompanhar como é que está a nossa rotatividade, mas trabalhar também os processos ali dentro para que eles caminhem e a gente possa ficar, né, possa reter essas pessoas. E as informações que a gente passa para as pessoas, passa para os colaboradores, para que eles se sintam seguros de estar ali. Então, quando a gente encontra um gestor, um gerente de loja, um gerente, um supervisor, um coordenador, que está ligado nessas coisas e ele passa essas informações com segurança, as pessoas, isso traz credibilidade, confiança. Então, isso ajuda. E aí, várias ferramentas para serem trabalhadas nesse sentido, né? Tanto em relação às vendas, como em relação à formação dessa equipe, porque, né, de RH, quando a gente fala quanto roda, quanto de rotatividade a gente tem, é tudo num chutômetro. Ah, eu acho que eu rodo 60%. Eu acho Quanto que... de absenteísmo, qual o nível de treinamento que a gente fez esse ano, qual foi o feedback nas entrevistas de desligamento, né? Assim, essas coisas, gente, são informações gigantes. Ô, Márcio, tu sabes que a gente está começando agora, no dia 30 de maio, um treinamento específico para gerente de operação de loja, para pessoas da linha tática de operações de loja. Eu queria te fazer um convite. Queria que no último dia nós recebemos 3 convidados, né? Sempre recebemos. Um especialista em redes sociais, um especialista em marketing, e eu queria que você desse para a gente uma fala para esses gestores sobre dados, indicadores, aonde eles podem buscar. Quero te fazer esse convite. Se tiver agenda, vou adorar te receber, tá? Convite aceito, convite aceito. E eu queria dar uma dica aqui, ó. Dar uma dica aqui para aquele planificador que fala assim, mas eu não tenho tempo, tá? Então, tem uma regrinha que é chamada os 3 horizontes da inovação da McKinsey, que fala assim, ó, gasta 70% do seu tempo, do seu orçamento para o seu core business, para o seu negócio, aquilo que afeta o seu negócio, que gera o seu faturamento, que sustenta a sua loja. Gasta 20% para as questões adjacentes, que estão próximas ali, que você pode melhorar. Gasta 10% do seu tempo, da sua energia, do seu orçamento para coisas novas, para inovação,
coisa que você pode precisar lá na frente, tá certo? E para quem ainda fala, mas eu não tenho tempo para isso, tem um e-book sobre gestão de tempo lá no hubdeserviço.net.br, gratuito, com dicas muito simples para você saber gerenciar o seu tempo. Olha aí, hein, gente? Vale a pena entrar no Hub, vai lá e pega os e-books e já sai daqui com ações específicas para isso. Pois é, gente, é isso aí. Muito bom, né? Olha, gente, né, quem está aí assistindo a gente, esse convite é para todo mundo, esse treinamento que a gente vai fazer, né, a partir do dia 30, vai dar uma visão para você, para que você se reposicione, para você mudar de degrau em relação à gestão, à gerência que você está fazendo de loja, a organização que você está fazendo de loja, o seu olhar para a sua gestão e para a gestão das pessoas, do trabalho com o cliente. Então, nosso objetivo é ajudá-los a mudar de perspectiva, parar de olhar, né, num foco e olhar de outra forma para o trabalho que você tem feito. Mudar de degrau, né, subir e ver o que mais eu posso fazer, como mais eu posso ser excelente no trabalho que eu tenho desempenhado. Então vai ser muito legal. Os feedbacks que a gente tem tido têm sido muito bons, né? É isso aí. Ô, Márcio, eu acho que você inspirou aqui. O pessoal da Pão de Ouro está me dizendo o seguinte: vou fazer novamente o treinamento. Eu acho que trazer essa orientação de dados aí já fez a galera se animar. E eu quero aqui, aproveitando então, trazer uma coisa, ó. Quem quiser participar desse treinamento, manda aqui no nosso direct um eu quero. E as pessoas que hoje me mandarem aqui esse eu quero vão ganhar uma mentoria adicional do trabalho, tá? Então, quem quiser, manda aqui no nosso direct e nós vamos entrar em contato aí com você para que você possa também estar nesse treinamento conosco. Márcio, se você hoje... nós estamos aqui, ó, nos preparando para finalizar esse nosso bate-papo, e eu queria que você trouxesse a tua chamada para ação para o panificador, para o gestor de operação de loja, em relação a essa cultura de análise de dados, a cultura da utilização do que eles já têm de informações para fazer a construção de uma venda e de um resultado, de uma lucratividade maior. Olha, eu diria para o panificador o seguinte: hoje você concorre com muita gente que você não concorria antes. Você concorre com o Instagram, você concorre com o Facebook, você concorre com os algoritmos, né? Então você concorre com muita gente que não fazia parte do seu cenário. Mas isso não é ruim, isso é uma oportunidade, é um cenário novo que se abre, porque da mesma forma que você podia vender só para o seu cliente que estava a 2, 3 quilômetros da sua loja, hoje você pode vender para o cliente que está no outro estado, que está no outro bairro. Então tem um monte de oportunidades aí para novos consumidores, para novos fornecedores, para novos players. Então, vale a pena a gente investir em dados, entender dados, tratar dados, para a gente ampliar o horizonte do nosso negócio. Eu acho que o caminho é por aí. Márcio, mesmo quando eu tenho uma pequena loja, eu tenho um pequeno software, lá o meu PDV não tem um software como o da Tecnoweb, que tem um ferramental fantástico. Você acha que mesmo esse panificador tem condição de já começar a dar um tratamento a esses dados? É caro fazer isso para quem quer investir? Não, não é caro fazer isso, até porque é um investimento, não é uma despesa. Tá? E se a sua loja é pequena, olha o seguinte: você já viu as lojas de condomínio, as lojas dentro de condomínio, dentro de prédios comerciais, lojinhas pequenas? Você sabe que a Sodexo começou agora, nesse mês, a criar lojas, pequenas lojas dentro de prédios comerciais. O que a Sodexo está fazendo? Está usando lojas autônomas, um tratamento de dados e muita tecnologia para vender para o cliente que está ali dentro do prédio comercial, dentro do condomínio. E esse cliente saía e ia na padaria para fazer a compra. Em alguns momentos ele não vai fazer mais. Por quê? Porque essas lojas são 24 horas, tem um mix direcionado, tá certo? Só tem produto ali que gira, que vende, é fácil controlar, tem tecnologia. Então você que tem uma pequena loja, pensa assim: eu posso me transformar numa loja dessa, com esse modelo. Tá? Não é caro, não é despesa, é investimento. É perfeitamente possível. Perfeitamente.
Márcio. E aí, gente, é quando eu tenho que sentar na cadeira de empresário, na cadeira de gestor. Eu tenho que destinar tempo, recurso para investir no que eu quero que a minha loja se transforme. E você, Ana, o que é que você diz para o nosso panificador, para essa turma maravilhosa que ficou com a gente aqui, falando desse tema delicioso? Conta, dá o teu recado para eles. Uhum. Olha, eu tive um professor, um professor na faculdade que ele dizia que quem fica parado é poste. E foi impactante, assim, porque eu sempre me lembro disso. Então, queira crescer, queira se desenvolver, e as empresas estão crescendo. E aí, quem vai junto? Você, gerente, supervisor, atendente, vai junto, vai crescer com a sua empresa ou vai ficar para trás? Então, a gente precisa querer crescer, a gente precisa querer mudar de patamar, aprender mais, se desenvolver. E padaria é um mundo, gente. Padaria é um mundo. Tem muito que aprender, tem muito que crescer, e cada um de vocês, tem muito que agregar na empresa que você trabalha. Então, olhe para frente e queira ser melhor cada dia. Isso aí, Ana. E o meu recado para você, panificador, é que o desenvolvimento é uma constante no nosso negócio e em qualquer negócio, mas nós temos um negócio com um nível de complexidade um pouco maior. Nós temos varejo, nós temos indústria, nós temos encomendas, a gente tem transformação, a gente tem tecnologia, a gente tem logística. Ou seja, estar preparado tem que partir de você. Tudo que vai acontecer na tua loja daqui para frente depende do tanto que você está preparado e vai se preparar para as mudanças. A única certeza que a gente tem é que tudo muda em uma velocidade muito maior do que aquela que nós estamos acostumados a ver. Então, treinamento, preparação, leitura, visita técnica, visita a outras lojas, vai atualizar o teu olhar. Conversa com outros panificadores, conversa com empresários de outros segmentos, abrir a mente. Essa é o nosso grande desafio, porque muitos de nós se apegam ao que construiu até hoje. Isso é muito bom, mas nós precisamos saber que o mundo que nós estamos construindo é totalmente diferente do mundo que nós deixamos para trás. Nós todos os dias deixamos o mundo para trás e nós precisamos investir nesse mundo que a gente quer que exista. E também aproveitando uma fala do Simon Sinek, que diz o seguinte: pessoas é o que gera resultado. Nossos clientes são pessoas, nossos fornecedores são pessoas. Nossa equipe é formada por pessoas. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Essa é a fala do Simon Sinek. E cada vez mais eu tenho certeza disso. Entender de pessoas significa dizer que elas estão num lugar e precisam ser conduzidas para o lugar que a gente quer que elas estejam daqui a algum tempo. E investir no desenvolvimento de pessoas é parte do trabalho nosso, que somos gestores e líderes desse canal maravilhoso que é a Panificação. Márcio, muito obrigada. Fico muito feliz cada vez que converso com você, porque você abrilhanta sempre as nossas conversas, leva ela para outro patamar. Obrigada por ter aceito o convite. Ana, sempre gosto de falar, porque você traz aquele jeitinho, aquela coisa quente da loja, aquele perfume de pão da loja para os nossos bate-papos. Muito obrigada, viu? A todo mundo que esteve com a gente. Tem um monte de gente aqui assim, ó, agradecendo, mandando beijo, mandando abraço. A todo mundo que esteve com a gente nessa hora de bate-papo, muito obrigada. Nós vamos na próxima terça-feira ter um tema muito bacana. Nós estamos aí com 2 temas aquecidíssimos, aguardando o que vem primeiro. Mas fiquem ligados aqui no Insta, que aí vocês vão receber o chamado para a nossa próxima quarta-feira. Terça não. Nossa próxima quarta-feira de bate-papo. Que eu faço gestão de padaria. E você? Também faz? Márcio, beijo, Ana. Obrigado, Beijo. Beijo. Obrigado, Tchau, Márcio. Prazer, Márcio. Obrigada, Carol. Beijo.